Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Então, os irmãos que acharam, vamos ficar em pé em reverência à leitura da palavra de Deus, tá? Então, Marcos, capítulo 8, versículo 34 em diante, diz o seguinte: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Tá? E o versículo 1 do 9 diz o seguinte: Dizia-lhes também: Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, graças te damos mais uma vez pela Tua Palavra, pela pregação da Tua Palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor é justo, Senhor, nas coisas que o Senhor diz na Tua Palavra. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite e em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto que nós falamos aqui hoje, em Marcos, ele está referindo a algumas coisas que, principalmente, o nosso dever de estar prontos para servir o Senhor em qualquer situação. Logo depois de convertidos, nós temos uma obrigação com o Senhor, porque nós vivemos a vida de Deus e andamos na presença do Senhor. E ele mostra aqui, nessa leitura que nós fizemos aqui desse texto, se é de acordo com o contexto aqui, ele mostra algumas coisas com respeito ao serviço do Senhor, tá? A obra de Deus, a igreja de Deus, e ele também fala, o evangelista Marcos, né? Ele fala aqui também sobre seguir a Cristo, tá? Seguir a Cristo e também fala sobre um versículo especial aqui, certo? Versículo 36, que ele diz o seguinte: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então o assunto de hoje vai ser sobre a alma do homem, tá? Porque quando o Senhor mesmo falou aqui, era um momento um pouco complexo, não para ele, porque ele sabia qual era o propósito dele vir ao mundo, e era para morrer em lugar dos pecadores, né? Ele já sabia o que faria, mas ele falou isso também a seus discípulos, né? E falou também a Pedro. Pedro, que era aquele discípulo que mais falante, que estava mais perto de Jesus, ele ouviu o que Jesus falou, né? E até chegou a repreender o Senhor. Mas tem esse contexto aí do que aconteceu, que a gente pode começar um pouco antecipado no contexto aqui, a partir do versículo 27, tá? Que diz o seguinte: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. E outros: Elias. Mas outros, um dos profetas, né? E Jesus lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Ou que eu sou? E respondendo Pedro, adiante de todos,
né, motivado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo. Até aquele momento, ninguém tinha tocado nesse assunto de Jesus ser o Cristo, porque estava todo mundo retendo isso, mesmo vendo sinais e maravilhas que Jesus fazia no meio de todos, curando cego, certo? Fazendo coisas maravilhosas, e nesse meio também houve uma confusão com os fariseus, né? Porque quando houve a cura de um cego, quem poderia curar a não ser aquele prometido de Israel, o Cristo, né? O Messias de Israel. Quem poderia fazer tais sinais e maravilhas senão o Messias? E depois de fazer isso, Jesus, depois da polêmica toda que deu, né, com a cura do cego, né, e o cego ainda falou, aquele que era cego ainda falou que ele era o Messias, certo? E o pessoal repreendeu ele por ter falado que ele era o Messias. Aí Jesus, no caminho, né, indo para Cesareia de Filipe, ele pergunta para o povo e pergunta para os seus discípulos. O povo mesmo falou: você é um profeta. Até hoje, né, os muçulmanos ainda têm Jesus como um profeta, um grande profeta. Mas o profeta para eles é Maomé, né? Fala de Jesus, não, Jesus é um profeta, né? Mas quando Jesus pergunta para os seus discípulos, e os seus discípulos estão acompanhando ele já dá um bom tempo, o que vocês acham que eu sou? Né? Aí o Pedro, adiante de todos, fala: tu és o Cristo. Tá? Então ele não só determinou, mas ele expôs aquilo que todo mundo sabia, mas não tinha coragem de falar. Certo? E logo, tem outra situação, certo? Em que Jesus mesmo falou para eles: olha, versículo 30, admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele ainda, tá? Que ele era o Cristo. Então, vocês não falam que eu sou o Cristo. Tinha um propósito nisso, tá? Tinha um propósito dele falar desse jeito: ainda não chegou a hora. Porque e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e príncipes e sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então Jesus já estava expondo a situação, o plano eterno de Deus, que Deus já tinha exposto ao próprio Senhor. Ele revela agora aos seus discípulos, tá? Ele revela dizendo assim, começou a ensinar-lhes, quer dizer, importa que o Filho do Homem padecesse muito, né? E fosse rejeitado pelos anciões e príncipes e sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, para que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, ele já estava informando que ele faria isso. E Pedro, certo? E dizia abertamente essas coisas, essas palavras, e Pedro tomou a parte: Senhor, vem cá. Olha, vem cá, Senhor, tá? Ele falou assim, repreendeu Pedro, ou melhor, versículo 32, e dizia abertamente essas coisas, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Na verdade, Jesus aqui, repreendendo, tá, a Pedro, fala com Satanás, a quem Pedro não via. Porque, na verdade, nosso entendimento, ele pode ser influenciado por obra de Satanás, que é o que acontece nos nossos dias, certo? Muitas pessoas, abandonando a fé, começam a dar ouvido a espíritos demoníacos, espíritos de demônios, tá? Como coisas que nós estamos vendo hoje em dia, né, durante a nossa
durante o tempo que nós estamos aqui, nós estamos vendo aqui um transtorno mental das pessoas, certo? Aceitando todo tipo de imoralidade e perversidade contra todo, quer dizer, tudo aquilo que era verdadeiro e perfeito está sendo mudado, certo? E aceito a perversidade, certo? Em lugar da verdade e da moralidade, né? Então você tem aí um mundo completamente transtornado em favor da perversidade por causa da ação de Satanás. Então nós, todas as pessoas, podem ser sugestionadas, certo? A dar ouvido a espíritos enganadores, que é o que acontece no nosso tempo, no nosso século, tá? Hoje eu estava falando hoje pela manhã para os homens sobre essa questão aí do que tem acontecido em todos os lugares hoje, que nós colocássemos nosso coração no Senhor e andemos na verdade e na pureza do Evangelho, certo? E não abandonando a fé, mas rejeitando esse tipo de atitude que nós vemos em todos os lugares. Atitudes mesmo perversas dos homens, querendo enganar, porque nós estamos no tempo do fim. E esse tempo do fim, certo? Já vai iniciar o princípio das dores. Mas Satanás hoje está atuando de forma tão perversa sobre a mente dos homens, tentando enganar os homens, principalmente a alma dos homens. Porque Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que se havia perdido? O ser humano. O homem perdeu, certo, o rumo, errou e começou a andar em pecado. Começou a andar em pecado, se afastando de Deus e lógico, certo, em pecado, logicamente, o homem só faz se afastar da presença de Deus. E por causa disso, Deus enviou Jesus para que ele salvasse o homem. Não só salvasse o homem do seu estado de pecado, mas integrasse a alma do homem. E isso custou muito caro ao Senhor, tá? Quando eu estou falando assim sobre a alma, aí eu vou chegar lá naquele versículo 36, certo? Que diz o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma do homem é uma coisa muito importante, porque a alma do homem, o que é a alma? A alma é a consciência própria, tá? A alma do homem é a consciência própria que ele tem. Nós temos uma consciência. Nós estamos no mundo material, nós estamos num tempo material, tá? E nós só percebemos tudo isso porque a nossa alma, através dos nossos sentidos, a nossa alma vê tudo que está acontecendo pelos sentidos, percebe tudo que está ao nosso redor. Então nós sabemos que temos uma alma porque ela é viva e ela depende do nosso corpo para entender as coisas que estão ao nosso redor, tá? Então, por isso que a alma é tão importante, porque a alma é aquilo que nos caracteriza como indivíduos, como pessoas. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, cada um é uma pessoa diferente. E Deus, na sua grande misericórdia e maravilha da criação, criou cada um com uma alma e alma vivente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele fala que Deus criou o homem, certo? Do pó da terra, formou e soprou, certo? O espírito, e o homem se tornou alma vivente, certo? Ou ser vivente. Mas é diferente dos animais, porque o homem tem uma alma que é eterna, uma alma que é eterna. Vamos supor, os animais foram criados, quando fala lá com os animais, tem a ver a palavra ser vivente, tá? Mas o homem não, é alma vivente, tá? Que pode ser que quem vai ler no original essas palavras, vai identificar diferenças, tá? Nos termos que são usados principalmente para o homem. Não é só um ser vivente, tá? Como uma alma biológica, tá? Mas no sentido científico mesmo, mas Deus criou o homem, certo?
como uma alma vivente, um caractere que ele reconhece e que ele fez de propósito para salvar o homem, tá? Já fez o homem com as características que Deus tem, que Deus é, tá? Nessa questão biológica aí, certo? O homem também, ele é um ser vivente como os animais, tá? Porque a vida está no sangue, tá? Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, o homem passou a viver como os animais, que foi diferente. Ele já criou eles prontos. Então você é um ser vivente, mas o homem, alma vivente. E Deus tinha um propósito bem específico com o homem. Deus tinha um propósito eterno com o homem, tá? Então Deus fez o homem naquela condição, certo? Para que ele tivesse essa alma, aquilo que identificava ele diante de Deus como um ser, não só um ser criado, mas como um ser único. Cada um de nós somos únicos, percebidos e feitos por Deus, únicos para a glória de Deus. Tudo que Deus faz é maravilhoso, é perfeito e único, tá? O mundo é único, o universo é único, o homem é único, tá? E quando Deus fez o homem, Ele fez para que essa alma vivente fosse eterna, e é eterna, tá? Essa alma Deus fez para que vivesse eternamente, mas por causa do pecado, certo? A possibilidade de morrer, de haver uma degeneração da alma do homem e chegar a um estado deplorável de pecado, a ponto de Deus não aceitar na convivência com ele, certo? Isso aconteceria com o homem. Se a gente passar aqui alguns versículos a mais, ou melhor, em Marcos capítulo 9, versículo 42 em diante, tá? Vamos até os 50. Diz assim: e qualquer que se escandalizar desses pequeninos, ou fazer eles tropeçarem, tá? Os que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atáfona, né? Quer dizer, é uma roda de moinho, uma pedra desse tamanho, tá? Então, ia girando ali para moer, botava no meio ali para girar, é uma pedra. Ou melhor, era 2 pedras de moinho. Eu não tinha visto até ir na Argentina, e lá no meio de um jardim tinha uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho, a parte de baixo, a parte de cima. Eu falei, eu nunca tinha visto verdadeiramente uma pedra de moinho. E ela era grande, ela mais ou menos desse tamanho, uma pedra dessa altura, que tinha um negócio no meio aqui, e a outra pedra redonda, parecendo um biscoitão, encaixava certinho em cima dela, e tinha um negócio para rodar, tá? E aí você botava o trigo ali dentro e rodava. Já pensou? Tá? Se nós fizéssemos tropeçar um desses pequeninos, é melhor, certo? Você pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e jogar lá no meio do mar, para você sumir, certo? E ele ainda diz uma coisa interessante aqui, ó: e se a tua mão te escandalizar, quer dizer, te fizer tropeçar, corta, e é melhor para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, tá? Para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Então, vamos continuar lendo, que ainda vamos falar mais sobre isso. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida. Quando fala vida, é vida eterna, tá? E tendo 2 pés serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar ou te fizer tropeçar, tá? Lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga.
Então tem um lugar onde almas serão lançadas, tá? Deus criou o homem para ter uma alma eterna. Deus criou o homem para ter uma alma eterna. Mas esse homem com alma eterna pode ser lançado no inferno, nesse lugar onde o bicho não morre, certo? E interessante, o fogo nunca apaga, tá? Almas dos homens vão ser lançadas no inferno, tá? Porque cada um será salgado pelo fogo, ou provado pelo fogo. E cada sacrifício será salgado com sal, tá? Bom é o sal, mas o sal se tornar insípido, como é que temperareis? Tende sal em vós mesmo e paz com os outros, tá? Então, ele já mostra aqui uma coisa interessante sobre que essa mesma alma, tá? Que faz parte do nosso ser interior, certo? Que foi feito para a vida eterna. Essa mesma alma pode ir para o inferno eterno, onde o bicho não morre e o fogo nunca acaba. Quando nunca acaba é porque é eterno. Onde tem bicho que não morre, tá? Então a existência do inferno, certo? É um lugar, certo? Onde a alma daqueles que não obedecem nem andam segundo o conselho de Deus vão chegar, tá? A alma do homem, ela é tão preciosa que precisou de Deus, tá? Enviar seu próprio filho para pagar o resgate dessa alma, pagar o resgate, dar em troca da alma do homem, certo? O valor devido. E esse valor também eterno, maravilhoso e grandioso é o valor do próprio Deus. Tanto que Deus valoriza a alma do homem, tá? Essa alma, tá? Que é o nosso ser, que é a individualidade de cada pessoa, certo? E quando fala em alma, ser vivente, está falando da individualidade de cada um, tá? Nós temos responsabilidade com a nossa alma. Qual o destino que vai ter da alma? Voltando lá para o versículo 36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, tá? Então a alma do homem pode ser perdida. O anseio de todos os homens, mesmo aqueles que não têm Deus, é depois da morte, tá? Ter a possibilidade de estar num lugar confortável. Tanto que até os filmes que os homens fazem, né? Filme de Hollywood aí, esses filmes, a maioria deles, tá? Não só dos filmes de hoje, mas os filmes de antigamente, os históricos e tudo mais, sempre falavam de um lugar especial para o homem, tá? Os gregos mesmo tinham os Campos Elíseos, que era um lugar onde teria campos verdejantes e fartura, tá? Onde os deuses iam providenciar para aqueles que fossem fiéis e fossem justos, né? E a concepção de justiça deles era diferente, tá? Então, mesmo assim, eles entendiam que o homem tinha uma alma e que no futuro, tá? Poderiam ter isso, e também entendiam que o homem teria um destino que poderia ser o contrário. Homens maus iriam para o Hades, tá? O que era o Hades para o grego? O que é a mesma coisa do inferno para nós, tá? Hoje em dia, nós temos uma cultura, não só evangélica, mas de algumas heresias, e até dos próprios crentes mesmo, de não falar muito inferno. Porque se falar muito inferno, isso é negativo, tá? E para que botar medo nas pessoas, tá? Não é melhor falar de coisas boas? Dizer que tudo vai ser bom, tudo vai ser flores, vai ter um Campos Elíseos, então você vai... Jesus veio para salvar todos, e veja bem, a salvação, além de vir para todos, todos serão salvos, então não se preocupa não, pode viver na sua vida tranquilo, tá? Que nada vai acontecer, e quando chegar o seu momento de morrer, que é o pavor de todos os que não têm Jesus, chegar o momento de morrer, com certeza Deus não é mau. E é verdade, Deus não é mau. Mas tem um detalhe que as pessoas se apavoram muito, é de saber que Deus é justo. Deus não vai
colocar no mesmo lugar o justo com o pecador, de maneira nenhuma. Quer dizer, o pecador ou o injusto. Não vou falar pecador, porque de nós, os que são chamados de justos, todos são pecadores. Fomos justificados por Cristo naquela cruz, não porque temos mérito nenhum, certo? Na nossa justificação veio através do sangue que foi derramado naquela cruz e pingou até o solo por nossa culpa. Então a nossa justiça está no sacrifício daquele que fez, que foi o Cordeiro que salvou todos aqueles que creem. Mas aqueles que não creem, certo? Que não querem aceitar o jugo de Cristo, tá? Para esses vêm as penas da morte e do inferno, tá? É por isso que a gente tocou nesse assunto aqui, porque Jesus chega para todo mundo agora e fala o seguinte: olha, Pedro, espera aí, eu tenho um propósito a cumprir, certo? E ainda fala para Satanás: tem dó de ti, Senhor? Arreda, Satanás, certo? Você só cobiça as coisas dos homens, você quer só a coisa desse mundo. Arreda, Satanás, tá? Porque ele tinha o propósito de salvar o homem. E ele ainda diz mais, tá? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Todo mundo quer salvar a vida, todos. Inclusive naquele tempo, o alvo dos homens era salvar a própria vida, chegar à presença de Deus e ser recebido. Todo mundo tem esse propósito, todo mundo tem. Só que tem um detalhe, certo? Para você seguir a Deus, ou melhor, para você entrar na vida eterna, tá? Você tem que seguir um caminho. E um caminho a gente só segue vivo, tá? Ninguém segue caminho morto. Os mortos não falam, os mortos não andam. Só vivo consegue seguir o caminho. E Jesus mesmo falou, tá? Em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como chegar diante de Deus se não for através de Jesus Cristo. Esse a qual os homens não tinham a coragem de falar que ele era o Cristo, tá? E pela misericórdia de Deus, foi preciso ser feito assim para que nós, os gentios, pudéssemos entrar na vida. Porque se falasse, não, ele é o Messias, gente, ele é o Messias, ele poderia, reconhecido, iniciar o reino messiânico. Mas o propósito de Deus é que aqueles que estavam longe fossem recebidos por Deus através do sacrifício de Cristo, certo? E é por isso que nós hoje temos o privilégio, mesmo estando longe, agora estar perto do Senhor, para a glória de Deus, tá? E ele diz mais ainda: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Perder, veja bem, perder a vida para esse mundo, porque muita gente vai chegar para você e vai dizer, e vai falar desse jeito assim: que isso, você não está aproveitando a vida, você não está aproveitando a vida, e festejando, porque todo mundo faz muitas coisas, né? Todo mundo festeja, todo mundo vai para as bebedeiras, todo mundo vai para onde todos vão, para as glutonarias, para as bebedeiras, para os prazeres mundanos. Todo mundo vai fazendo tanta coisa e só você não faz. Você agora é o santinho, tá? E muitas pessoas se dão não só a essas coisas diretas, mas a outras coisas também, certo? Quando eu falo isso, eu estou falando que o pecado, ele, sugestivamente, ele está chegando de formas completamente diferentes e menos ofensivas, tá? Hoje em dia, né, é difícil não falar, tá? Hoje de manhã ainda tocamos no assunto um pouquinho, certo? Sobre esse assunto, na escola dominical, sobre os fatos que estão ocorrendo, sobre imoralidade,
tá? Sobre lascívia, sobre nessas exposições que estão fazendo aí no Brasil afora. Não só exposições, mas também mentalidades, a mudança de mentalidade. Hoje todo mundo está aceitando as coisas como artístico, como coisa que cultural, né? E isso vai mudando a mentalidade das pessoas, inclusive dos crentes. Os crentes hoje estão aceitando como normal todo tipo de perversidade que está tendo nos dias de hoje. E se você não aceita esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, você é uma pessoa atrasada, é uma pessoa manipulada, tá? É uma pessoa que eu não devo nem estar perto, porque é uma pessoa que ela está vendida às orientações de um líder populista que está tendo por aí, tá? Então ele é chamado de alienado religioso, tá? E muita gente fica com medo de ser imputado para ele, esse é um alienado religioso, tá? Quer dizer, é uma pessoa que só dá atenção para a religião, e muitas pessoas estão aderindo a esse tipo de pensamento, e acatando esse tipo de pensamento, e ensinando isso, certo? Na sala de aula, nas igrejas, em todo lugar. Vamos ser moderno, tá? O que é ser moderno hoje? É ser melhor, é ser ativo, é ser popular, né? É estar se envolvendo mais com as outras pessoas, né? Eu cansei de ver pessoas falando: Ronaldo, eu gosto muito da igreja evangélica que eu estou hoje, mas umas coisas me deixam nervoso, né? Certo? Os jovens, eles estão um pouco sem regra, você não acha que estão sem regra? Eu falei, e como, né? Você vê, eles vão para o culto lá, mas quando você vê o pastor lá pregando até umas coisas importantes para a gente, os jovens estão lá nos cantinhos da igreja, lá namorando, fazendo algumas coisas, tá? E algumas coisas até que são erradas, tá? Na porta da igreja, tá? São rebeldes em casa, não conseguem ter domínio de si, não conseguem, não estou falando só dos jovens, viu gente, estou falando também até dos adultos, tá? Que eles não conseguem se dominar, eles têm uma preferência pelos pecados ocultos e não conseguem ter uma vida cristã, certo? Que se afaste do pecado, se afaste do mundo, se afaste dos conceitos errados desse mundo, para abraçar a verdade e os padrões de Deus, que são puros, verdadeiros e não são misturados com o mundo, tá? Então, e com essa influência satânica de hoje em dia, tá? Como eu falei hoje de manhã, nós estamos nos princípios das dores. Até falei, eu nunca pensei que eu ia falar isso um dia. Eu pensei, eu vou morrer e esse princípio das dores nunca chega. Porque começou. Porque para um crente hoje, achar que tudo que está acontecendo, está dentro da normalidade, tá? Começou a ser influenciado pelo mundo, não tem nada de normal. Pelo contrário, a alma do crente vai se afligir com essa situação. A alma do crente vai se afligir e vai ficar desgostosa com essa situação. Vai tentar buscar a Deus, enquanto que muitos vão se afastar de Deus. Quando Jesus vir, quando ele vai achar fé na terra, por acaso haverá fé na terra? Não. Talvez o número será muito pequeno, ou talvez nenhum número, tá? Porque os que ficarem vão ser arrebatados e não vai ficar nada aqui. É por isso que quem for salvo na grande tribulação vai ser salvo com a perda da própria vida, tá? Nós ainda temos a possibilidade ainda de sermos arrebatados, essa é a nossa esperança no Senhor. Mas ele diz assim, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, certo? Então, eu estou lutando, estou vivendo, estou trabalhando, e temos que trabalhar, temos que viver, temos que progredir na nossa vida, mas separando-se do mundo, separando-se da carne, e separando também do próprio diabo, que está infestando as nossas casas com a televisão, com as novelas,
com os conceitos mundanos, com o próprio... A gente fala em computador, a gente diz que a gente pode controlar, mas o computador é uma coisa que hoje está ficando incontrolável, tá? Então, até nisso somos influenciados, tá? E não damos tanta atenção. Pensa bem, como nós estamos na nossa vida espiritual, as leituras bíblicas. Como é que nós estamos no nosso, em decorar versículos, né? Principalmente os versículos. Eu posso dizer, está difícil, porque tem tanta coisa para a gente fazer, nós estamos tão ocupados com tantas coisas, e o diabo, certo? Que é o príncipe da potestade do ar, certo? Do espírito que opera nos filhos da desobediência, ele está atuando sobre a terra e está pressionando os crentes com o trabalho. Vocês pensam que os hebreus, antes de sair da terra do Egito, certo? Se eles tinham que amassar o barro, quando foi perto de sair, eles tinham que, além de amassar o barro, tinham que buscar palha, e buscar palha para amassar com barro, e ainda foram afligidos com mais trabalho, tinham que trabalhar dobrado para conseguir cumprir com o que tinham que fazer, com as obrigações com aquele senhor malvado, tá? Que era Faraó, que representa o mundo, e o mundo está fazendo isso conosco também. Hoje nós temos que desdobrar em dois para trabalhar dobrado, e esse tempo tira, e esse trabalho dobrado tira o nosso tempo com Deus, tira o nosso tempo de leitura bíblica, tira o nosso relacionamento com Deus e faz a gente trabalhar exageradamente, tá? Por isso que Jesus falou assim, ó, olha, pois, versículo 37, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma, porquanto qualquer é uma geração igual a nós, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, tá? Então, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de viver uma vida de pureza, santidade, rejeitando, analisando, vendo esse mundo, à base das Escrituras, porque o único meio de você salvar a sua mente, a sua alma, certo? Dessa influência maligna dos nossos dias, é lendo a palavra de Deus. Quem abandonou a leitura da palavra de Deus, volte a ler, porque o único meio de não ser levado pelas artimanhas de Satanás é lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai dar consciência de Deus na nossa vida. Quem vai ajudar isso no nosso coração é o Espírito Santo de Deus, tá? O homem foi feito e constituído à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, tá? O homem perdeu muito depois do pecado, tá? Mas ainda nós temos o Espírito, tá? Que foi vivificado quando nós encontramos a Cristo. E nosso espírito vivificado, podemos fazer a vontade de Deus, mas temos que conhecer, estar com a nossa mente plena, resgatada e amparada pelo Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que nós, na vinda do Cordeiro, na vinda do Senhor, estejamos íntegros na presença dEle. Quando fala, porventura achará fé na terra, é porque a integridade da mente das pessoas, daqueles que não conhecem a Deus, ou daqueles que se chamam, mas não são, tá? Elas vão estar vendidas à influência de Satanás. E como é que está a nossa vida? Nós estamos vendidos à influência de Satanás? Certo? Isso nos preocupa tanto, o que está acontecendo no mundo, que como eu falei hoje de manhã, tá? O que está acontecendo hoje nas escolas, nos museus, tá? Nos lugares onde vocês vão ver, isso é só o começo. Vocês vão ver perversidade maior ainda. Vão preparando o coração de vocês. Vão andando igual Ló naquela cidade perdida de Sodoma e Gomorra, afligindo o seu coração justo, tá? Como diz Judas, tá? Afligindo o seu coração, coração afligido por causa desses pecados desses dias, porque a sua mente está lavada
e você tomou a decisão de seguir, tomar a sua cruz e andar com o Senhor, tá? Certo? E ele diz o seguinte, versículo 34, certo? Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então vamos terminar por aqui, tá? Com a mensagem do Senhor. Tem um hino, né? Quem que vai? Você.